Olá pessoal, estamos aqui de volta na aula 3 sobre função afim, onde nós também chamamos de função polinomial do primeiro grau. Exatamente por ela ser expressa por um polinômio de primeiro grau. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é um fato da geometria. Que diz o seguinte: por dois pontos distintos, diferentes, podemos traçar uma única reta. Tá? Isso nós sabemos lá da geometria. Dados dois pontos A e B, A distinto de B, nós podemos traçar uma e somente uma linha reta. Muito bem. E o que você vai precisar, é não esquecer mais, é o seguinte: o gráfico da função afim é uma reta. Tá? Eu não posso esquecer isso, que o gráfico da função afim é sempre o quê? Uma reta. Sempre que eu olhar para uma função afim, eu tenho que ter na minha cabeça isso. Olha, o gráfico dessa função afim, ele é o quê? Uma reta. Quer dizer, cada função ela tem o seu respectivo gráfico. Tá? É como se fosse um retrato. Cada função tem o seu gráfico. Olha, a função afim, o gráfico dela vai ser o quê? Uma reta. Olha, então baseado nesses dois fatos, sempre que eu tiver uma função afim, eu tenho que ter em mente o seguinte: olha, eu preciso de dois pontos dessa função. Então, por exemplo, imagine que eu tivesse uma função de R em R, que fosse essa função aqui, ó, f de x igual a x mais 2. Tá? Então eu olhei para essa função, eu identifiquei que o a dela vale 1, identifiquei que o b dela é 2, então eu sei que ela é uma função o quê? Afim. Olha, se ela é uma função afim, eu já sei que o gráfico dela vai ser o quê? Uma reta. Logo eu vou precisar de dois pontos dessa reta. Quando eu falar em ponto, eu estou falando em par ordenado, um x e um y. Olha, então o que você vai fazer? Você vai atribuir, você vai escolher dois valores para x para encontrar dois valores para y. Cada par x, y vai ser um ponto
dessa reta. É lógico que a escolha, né, desses pontos, ela deve obedecer, desses valores de x, deve obedecer um bom senso. Ninguém vai dar aqui a x o valor 2017, né? Porque vai ser complicado marcar esse ponto depois, tá? Bom, um bom valor para x aqui, por exemplo, seria o valor x igual a menos 1, por exemplo. Valor x igual a menos 1. Eu já sei calcular o f de menos 1. O f de menos 1 vai dar menos 1 mais 2. Daí você tem que o f de menos 1 vale 1. Repare, para esse x, você obteve um par. Você obteve um ponto. Você obteve o x e o y. Então já está aqui, ó, um ponto da minha reta. Mas por um ponto só passa infinitas retas. Você vai precisar de outro valor de quem? De x. Então escolha esse valor. Por exemplo, a escolha x igual a 0 é uma opção, tá? Se eu escolher x igual a 0, eu vou ter o f de 0. E o f de 0, ele vai ser facilmente... A imagem de 0 vale 2. Facilmente determinado. Então aí você tem o segundo ponto. 0, 2. Tá? Muito bem. Com 2 pontos, eu sei que passa uma, eu posso traçar uma e somente uma o quê? Uma reta. Tá? Então, embora os pontos que você for escolher, os valores que você vai escolher para x são valores diferentes, tá? Não tem problema nisso. Se for diferente dos meus, dos seus colegas, não tem problema. O gráfico vai ser o mesmo. Então, aí o que você faz? Você vai lá no gráfico que você já conhece, no plano cartesiano, tá? Você já conhece o plano cartesiano. Você traça o eixo x, o eixo y, perdão, o eixo vertical. Traça o eixo horizontal, o eixo x. E aí, nós marcamos esses pontos. Repara, quando o x é positivo, você marca para a direita da origem. Quando o x é negativo, você marca para a esquerda da origem. Quando o y é positivo, eu marco para cima da origem. Quando o y é negativo, eu marco para baixo da origem. Então aqui, como o x vale menos 1, eu vou marcar uma unidade para a esquerda. Tá? Então, o meu ponto está por aí, ó. Está por essa reta vertical. Mas eu tenho o y que vai definir. Como o y vale 1, eu marco uma unidade para onde? Para cima. E aí eu traço a paralela a ela. Nesses 2 pontos está o ponto A, na interseção. Essas retas pontilhadas ali são só retas auxiliares, tá? Só serve para nos auxiliar. Depois eu posso até apagar se eu quiser. Para x igual a 0, eu tenho um y igual a 2. Então 0 para x, então está nesse eixo, ó. Se x fosse positivo, seria para a direita. Se x fosse negativo, seria para a esquerda. Como ele é 0, ele está no eixo y. Quando um ponto pertence ao eixo y, o x dele é 0.
Quando ele pertence ao eixo X, é o contrário. O Y dele equivale o quê? Equivale a 0. Então você marcou o ponto 02. Marcar 2 unidades aqui, ó. Ponto 02. É o segundo ponto da reta. Por esses 2 pontos eu posso traçar então a minha o quê? A minha reta, que é o gráfico da minha função f de x igual a x mais 2. Tá? Então não esqueça, minha gente, não esqueçam que o gráfico da função afim é uma linha reta. Toda função afim, o gráfico é uma reta. E para traçar a reta, eu preciso ter exatamente quem? 2 pontos. Esses 2 pontos você vai escolher 2 valores convenientes, né? De bom senso para x, para encontrar 2 valores para y. Cada par x e y representa quem? Um ponto da reta. Muito bem. Bom, vamos ver mais um exemplozinho, porque eu não quero que os vídeos fiquem muito grandes, muito pesados, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver um outro exemplo. Imagine que a minha função seja essa aqui, ó. Uma f TRR, onde f de x seja menos 2x mais 3. Tá? Então tá aí. Primeira coisa a fazer, verificar se a função ela é afim. Ela é uma função afim? Vamos ver. Quem é o A? Coeficiente de x dela vale menos 2. Coeficiente de y, o termo independente, B vale 3. Tá? Então A igual a menos 2, B igual a 3. Vamos agora escolher, aí a escolha mesmo, tá, gente? É escolha. Vamos escolher dois valores convenientes para x, para encontrar valores correspondentes de y. Então, por exemplo, um bom valor aqui para x seria o valor 0. Para x igual a 0, você vai encontrar o f de 0 valendo o f de 0 valendo 3. Então você já tem o par, já tem o ponto 0,3. Um ponto da reta. Ponto do gráfico. Um outro valor legal aí seria o valor 1, né? X igual a 1. O valor x igual a 1 vai me conduzir à imagem de 1, o f de 1, sendo menos 2 vezes menos 1, mais 3. Então dá menos 2 mais 3, y igual a 1. Então você vai ter o par 1. Par 1, 1. Lembre-se, né? Quando x é igual a y, nós temos o ponto na reta bissetriz dos quadrantes ímpares.
primeiro e terceiro quadrante. Mas isso não faz diferença aqui no nosso caso. Então marquei lá o eixo X, marquei o eixo Y, ali está a nossa origem. Para x igual a 0, o y deu 3. Lembra? X positivo para a direita, negativo para a esquerda. Como ele é 0, ele está no eixo Y. Então está aí o ponto 0,3. O outro ponto é o x igual a 1. Y igual a 1. Então, por 1 eu traço uma paralela ao eixo Y. Por esse 1, uma paralela ao eixo X. Aonde elas se cruzam está o ponto. Por esses dois pontos, eu traço a minha reta. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 3. Tá? Uma coisa importante de você observar é o seguinte. A gente vai voltar a falar nisso, mas esse ponto aqui, ó, é um ponto importante. É o ponto onde a reta corta o eixo X. Ou seja, é o 0 ou a raiz da função. Para achar esse ponto, como eu falei, por ele ser um ponto pertencente ao eixo X, o y é 0. Então, basta que você faça f de x igual a quem? F de x igual a 0. Quando eu faço f de x igual a 0, aí serve para qualquer função, tá, gente? Quando eu pego uma função igual a 0, eu vou achar o zero daquela função, a raiz daquela função. Então, menos 2x mais 3 igual a 0. Vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau aqui, ó. Menos 2x igual a menos 3. Multipliquei por menos 1, troquei os meus sinais. E o x, então, vale o quê? 3 sobre 2. Esse é o zero da função. Tá? Então, esse ponto aqui é o ponto 3 meios e 0. Então, uma boa escolha para o gráfico da função, uma escolha rápida para construir o gráfico da função, dos dois pontos, uma é escolher x igual a 0 e a outra é escolher y igual a 0. Você vai ter exatamente esses pontos aqui, ó, os pontos onde a reta corta os eixos, tá bom? Mas nós voltaremos a falar sobre isso. Um abraço, até a próxima.